Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento especial, que Deus abençoe aí os adultos, os jovens, as crianças, em nome de Jesus. Saíram das suas casas, mesmo no frio, estão aqui cansados, porém estão descansando no Espírito Santo. Amém. Livro de Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos pés será de vocês. Tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí ele vai falar aqui, do deserto e tal. Aí você vai pular lá no versículo 7, tá? Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. O Josué, ele já tem um desafio aqui que é muito grande, Primeiro que ele vai tentar substituir um grande líder, que é Moisés. Com certeza não deve ter sido fácil. Mas o que ele fez de mais importante é que ele foi buscar respaldo em Deus. E Deus o orientou da seguinte forma: seja forte e corajoso. Ser forte não é forte em músculo, não. Ser forte muitas vezes é aquilo que a gente está fazendo aqui hoje. Ser forte espiritualmente. É o que eu sempre digo aqui, tá? As pessoas que vão avançar vão ser as pessoas que realmente têm uma espiritualidade mais elevada. Porque se a gente for olhar ao redor da gente, não precisa ir muito longe, a gente vai entender que a pessoa que não tem uma espiritualidade, ela não vai conseguir lidar com a situação da vida. Ela vai chutar o portão, igual você falou, ela vai brigar, ela vai desrespeitar uma criança, um idoso, as mulheres, sabe assim, ela não vai conseguir olhar para a vida com um olhar carinhoso, igual as pessoas que estão com Deus têm, de valorizar cada conquista, Igual a Simone falou que tem orado pelo seu namoro. É isso mesmo. Se você entende que encontrou uma pessoa legal e a pessoa entende que você é um rapaz legal e você fez o certo, você foi lá na casa deles, conversar, pedir permissão, ou seja, é um namoro abençoado. É uma vitória isso. O Diego e a Jéssica que entendeu que já era hora de ir lá no cartório fazer todo o procedimento legal, que é o matrimônio lá no cartório, Ou seja, a partir daquele dia, quando o juiz de paz assinou, quando as testemunhas assinaram, quando eles assinaram, eles assumiram um compromisso perante eles, perante Deus, perante um juiz de paz e perante as testemunhas. E assim, quase hoje, se você for olhar, quase ninguém tem feito essas coisas. Tudo é mais ou menos. Tudo é empurrado com a barriga. Tudo é meia boca, Por quê? Não trabalha a espiritualidade. Acredita em Deus, mas acredita mais ou menos. Acredita em si próprio, mas acredita mais ou menos. Tem uma fé, mas uma fé que não ajuda tanto. Confia em outras coisas em vez de confiar em Jesus. É isso, esse é o problema sério que a gente tem aí. A Jéssica falou que estava tendo uma confusão aí numa região de São Pedro, e aí ela chegou para a pessoa e falou: olha, não faz isso, Tinha um grupo de pessoas agredindo uma outra pessoa, e ela estava passando na hora, conhece a pessoa que estava sendo agredida, olha, poxa, não faz isso, é uma covardia e tal. Aí uma das pessoas que estavam agredindo a outra virou para ela e falou assim: eu sou não sei quem, não sei o que e tal, isso e aquilo outro. Aí ela virou para a pessoa e falou assim: se você está achando que você é famoso, eu não te conheço. Porque do jeito que a pessoa falou, dava a entender que era uma pessoa muito importante.
E aí quando chegou a pessoa que era realmente importante na história toda, aí a pessoa se sentiu um pouco menosprezada. E a gente vai encontrar esse tipo de pessoa na vida, tá? Pessoa que acha que é muito aqui e na verdade está aqui, né? E pessoas que são tão humildes e tão simples, que são muito mais ricas do que as pessoas que a gente acha que são tão importantes. A gente tem um exemplo, o Bispo Marcelino, né? A alegria dele no sábado lá, de acolher o pessoal dentro da casa dele, aquele monte de gente, as crianças correndo para lá e para cá, estava frio, mas você via no olho dele aquela alegria, aquele carinho que ele tem com as pessoas, com a obra de Deus, né? A Jéssica e o Diego, poxa, você vai na casa deles assim, eles não sabem o que fazem para te agradar, né? Quantas vezes a gente foi lá na casa deles assim, poxa vida, aquele carinho, aquela atenção, não só a Jéssica, mas os irmãos da Jéssica, as irmãs da Jéssica, né? O carinho aí que o Robert tem com a gente, né? Em pouco tempo criou-se essa amizade, a gente percebe no Robert que ele é um menino diferenciado. Não foi só eu que notei, você notou, todo mundo notou, meu pai um dia veio aqui que você não estava aqui, meu pai falou, cadê o menino que canta? Né? Ou seja, é as pessoas que têm um negócio a mais nela e que são fortes e corajosas, que é o que acontece com Josué. Josué tem o compromisso de levar o povo adiante. Quem fazia isso? Moisés. Moisés morreu, Moisés não está lá mais, a responsabilidade agora é do Josué. E o Josué vai ser ali um grande líder, né? Tem todas as narrativas ali do que acontece, das cidades que eles têm que conquistar, e na nossa vida é assim, nós vamos ter que ter coragem de ser honesto, a gente vai ter que ter coragem de ser jovem, a gente vai ter que ter coragem de ser estudante, a gente vai ter que ter coragem de ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom namoro, um bom responsável, um bom esportista, aquilo que você falou lá que aconteceu no futebol, né? Ou seja, a gente vai ter que ter coragem de assumir muitos compromissos e muitos papéis que muitas vezes as outras pessoas não têm coragem de assumir. Manter esse portão aqui aberto, ajudar outras pessoas. Teve uma pessoa que se inscreveu no nosso canal, ele fez algumas perguntas muito interessantes e uma das perguntas ficou na minha cabeça. Por que ajudar crianças que nem são filhos de vocês? Né? Por quê? Porque a gente entende que a gente está fazendo a nossa parte. E ele disse uma outra pergunta também, que foi o seguinte: tá certo, ajudar crianças sim, é legal, eu acho bacana, vocês estão de parabéns, né? Elogiou lá. Aí ele fez uma outra pergunta que foi o seguinte: mas e as outras demandas? As outras questões, as outras pessoas, os adultos, os idosos, os animais? E eu respondi: a gente não consegue dar conta de tudo. A gente só consegue dar conta daquilo que Deus entende que a gente dá conta. Por isso que quando Jesus vai explicar a parábola da semeadura, que no final a pessoa que plantou a semente dela em terra boa, uma pessoa colheu 30%, uma 60% e a outra 100%. Ou seja, cada um de nós tem a capacidade de fazer aquilo que Deus espera que a gente vai fazer. Algumas pessoas vão produzir só 30%. Algumas pessoas vão produzir 60%. Algumas pessoas vão produzir 100%. Se a gente estiver produzindo 5%, se for a nossa capacidade de produzir 5%, a gente já está bem, porque é aquilo que eles estão esperando que a gente produza. Então eu expliquei lá, eu até fiz um vídeo para a pessoa explicando, né? Falei, eu entendo que o nosso compromisso aqui é com crianças e jovens e adolescentes, mas vem adultos, né? Vem alguém, bate no portão, às vezes quer conversar. A gente acabou fazendo umas parcerias muito legais. A gente tem hoje a Márcia, que é uma das pessoas que está aí com a gente, está aí com a gente, e tem esse desafio, Elmer, vocês sabem muito bem disso. É uma pessoa que está aí com a gente já tem um tempinho. A gente tem essa dificuldade de encontrar pessoas que querem fazer, vem aqui, oferece para fazer e continua. A gente tem esse desafio, né? Hoje, infelizmente, a gente tem esse problema de pessoas que vêm, oferecem para ajudar e não dá continuidade. Isso atrapalha muito, muito, muito. Se eu começo um trabalho ali qualquer, não sei lá, ensinar, dar aula de eletricista, por exemplo.
Aí nós começamos um curso de eletricista. Pega 10 jovens da comunidade e começa ali. Ele começa a pegar o Diego, começa a pegar o outro menino, começa a pegar, a menina se interessa, começa a pegar. 15 dias depois eu venho aqui e falo assim, valeu, tô indo. Isso é um problema. E olha que eu fui legal, que eu ainda vim aqui falar, tô indo, valeu, obrigado. Tem gente que nem faz isso. Simplesmente vaza, vamos falar essa palavra. E alguns ainda, além de ter indo embora, ainda levou alguma coisa que não era para ser levada, infelizmente já acontece, tá? Então nós temos esses desafios. Às vezes não é nem o recurso financeiro que é preciso, mas o recurso humano, pessoa, né? Fazer trabalho missionário. A Simone falou do papelzinho ali do trabalho missionário. Hoje eu fui fazer uma cópia de chave, eu peguei 10, coloquei no bolso e disse ir. Falei, vamos ver o que o Espírito Santo vai me indicar. Então eu deixei na casa de uma senhora, que eu sei que quando o esposo era vivo, eles não frequentavam nenhuma religião, pelo que eu soube. Coloquei no portão, entreguei para um jovem, entreguei para uma pessoa lá embaixo, aí você acaba conversando com um e com o outro, e assim de alguma maneira a gente acaba atingindo outras pessoas. Porque pensa que não, um menino de 11 anos é uma referência. Um jovem obreiro, né, como disse um bom obreiro, acaba sendo uma referência, né? O Diego é uma referência, a Jéssica é uma referência, né? A Márcia é uma referência. A gente acaba tendo essas. A tia Sônia, que sai lá do Caiçaras para vir aqui, é uma referência, né? É fácil? Se eu falar que é fácil, eu vou estar pegando mentira. Não é fácil. É só perguntar para qualquer pastor que está nas linhas de frente dos trabalhos. O bispo Marcelino, outro dia, disse para a gente que nas segundas-feiras, para ele é um dos dias mais terríveis da vida dele, porque ele se sente como se fosse uma laranja que foi sugada todo o caldo, porque ele se sente muito esgotado espiritualmente falando, por causa de muita carga, acaba recebendo muita carga. Aqui a gente acabou recebendo muita carga durante um período, e depois, eu não sei se você notou que deu uma refrescada, foi justamente depois que o vizinho que estava nos incomodando foi embora, por incrível que pareça. Parece que deu um refrigério, deu uma aliviada, né? E a questão é que o vizinho foi tão séria, mas tão séria, que pessoas que eu nem imaginava que sabia da história, estavam sabendo da história, né? Igual a Jéssica disse, a Jéssica falou que foi num lugar e de repente alguém virou para ela e falou assim, ô Jéssica, eu fiquei sabendo que seu pai de criação e o pessoal lá está tendo problema com o vizinho. A Jéssica falou, ué, está todo mundo sabendo, né? E aí explicou a situação, o que estava acontecendo e tal, aí hoje ela estava me contando. Eu falei assim, é impressionante também, porque eu andei por aí, e às vezes as pessoas perguntavam, e graças a Deus, a gente não fez nada com a pessoa, a gente simplesmente colocou nas mãos de Deus, as providências foram tomadas aí, né? Eu não sei qual vai ser o tipo de advertência ou alguma coisa que a prefeitura vai querer fazer contra nós, né? Porque houve 2 queixas dele contra a gente, 2 queixas, abre aspas, anônimas, fecha aspas, né? E que ele de alguma forma tentou nos prejudicar, mas graças a Deus eu disse para ele, cara, você pode tentar nos prejudicar, mas os trabalhos não vão parar, eu não posso parar, minha esposa não pode parar, os portões vão estar sempre abertos aí, e a gente só tem que agradecer a esse Deus, né, que nos deu essa palavra de sabedoria. Seja forte e corajoso. Amanhã nós vamos ter que ser forte e corajoso de novo. E depois da manhã, e depois de amanhã, e depois no outro dia, e o ano que vem, enquanto a gente estiver vida, enquanto a gente estiver caminhando nesse chão, a gente vai ter que ser sempre forte e corajoso. Fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Ir até onde os outros não querem ir. Agarrar aquilo que os outros não querem agarrar. Suportar o peso daqueles que não querem suportar, né? Porque senão a gente vai ser igual a todo mundo. E eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser a referência. Eu quero ir mais longe. Eu quero ter a oportunidade. Se Jesus me perdoar, se Deus me aceitar, quando eu partir daqui, eu quero ter uma chance de ir para lá. Eu sei que eu sou pecador. Eu não mereço. Eu sei disso. Eu não mereço, né? Eu só estou vivo por causa da misericórdia de Jesus Cristo. Eu sei que eu não mereço, porque eu sou pecador. Mas se Ele permitir, se Ele me der essa permissão, eu quero sim, né, alcançar a graça, com certeza. Eu quero ser salvo, eu quero salvar minha família, né? E que Deus abençoe a todos, né? Vamos encerrar mais cedo, igual a Simone pediu, está um pouco frio. E assim
a gente encerra nosso culto de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.